Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós vamos então hoje continuar o nosso diálogo sobre musicalidade, nas nossas reflexões sobre esse assunto tão amplo, tão complexo, e que, de certo modo, é pouco investigado, né, por estudiosos e acadêmicos e cientistas de modo geral. Bem, no nosso último encontro nós falamos um pouquinho sobre alguns indícios, né, de que nós temos a musicalidade nos acompanhando desde que a humanidade existe, né? Então, talvez fosse importante a gente pontuar, né, que essas evidências acontecem a partir de um tripé, né, de 3 pontos, que são os seguintes, né? Então nós temos evidências históricas de que o ser humano sempre fez música de acordo com a iconografia, ou seja, nós vamos encontrar, né, nas culturas mais antigas, né, vestígios que foram deixados em forma de pinturas e etc., né, que retratam cenas de fazeres musicais, né, normalmente coletivos, né. A gente poderia falar das pinturas rupestres e coisas desse tipo que sempre vão deixar algum indício, né, de que nós sempre fizemos, que nossas culturas e nossos povos, né, sempre fizeram música. Um segundo ponto seria a própria arqueologia, né? Então a arqueologia também descobre artefatos, né, muito antigos, pré-históricos, né, ou mesmo da antiguidade, né, que demonstram que o ser humano há muito tempo vem manipulando o som, né, através de instrumentos musicais, né. Enfim, você vai encontrar flautas de osso, tambores, litofones, né, que é uma espécie seria da família do xilofone, mas com teclas feitas de pedra, né. Talvez uma bibliografia para dar uma rápida observada nisso, né, seja o livro História Universal da Música, do musicólogo francês Roland Candé, né. Ele faz uma introdução e ele aborda um pouquinho a música da antiguidade e da pré-história. Então lá a gente encontra algumas referências, né, fotos de artefatos musicais muito antigos, né. Então esse seria o nosso segundo ponto, né, que demonstra que a musicalidade sempre esteve com a gente. O terceiro ponto, mais ligado à antropologia, seria a observação de sociedades autóctones, ou seja, sociedades que se desenvolveram com pouca ou nenhuma influência de sociedades externas, né? Então, a gente poderia observar, por exemplo, a música dos povos amazônicos originários, né, que são músicas que estão sendo feitas há muito tempo, né, do mesmo jeito. A gente poderia observar, enfim, a música dos aborígenes da Austrália, né, que vem mantendo suas tradições. Povos africanos, né, que mantêm suas tradições musicais há muito tempo, né, enfim, estão mantendo certas tradições desde épocas imemoráveis. Então esses seriam indícios de que nós teríamos, né, de que nós sempre fizemos música e, portanto, isso sustentaria a hipótese do Victor Zucker-Kandel, né, que nós abordamos aí no nosso primeiro e segundo vídeos. Isso sustentaria a hipótese dele de que nós somos, além de Homo sapiens, nós somos também Homo músicos, né? Ou falando de uma outra maneira, né? De que a musicalidade, né, faz parte da nossa sabedoria, né? Portanto, Homo sapiens e Homo músicos seriam indissociáveis. Então, a música faz parte da nossa sapiência, né? A música faz parte do nosso pensamento, do nosso olhar para o mundo, do nosso desenvolvimento como seres humanos, do nosso desenvolvimento cultural, né, do nosso desenvolvimento como seres culturais, né, seres sociais, né. Portanto, de alguma maneira é indissociável, né, olhar o ser humano, é impossível olhar o ser humano sem considerar as suas culturas musicais, e eu diria artísticas, né, ampliando, claro, o nosso assunto aqui é música, né, nosso estudo de caso é música, mas acredito que seja possível dizer isso a respeito
da nossa necessidade de expressão artística, né? Claro que compreendendo a arte como compreendemos hoje, né? Mas, de qualquer modo, uma expressão que não é a expressão objetiva da linguagem, né? Bem, embora nós tenhamos todos esses exemplos, o que eu gostaria de abordar hoje é um ponto central do início do diálogo do Zuckerkandl, né, no livro dele, que nós já falamos sobre, né, que é o livro Homem ou Músico, e ele vai falar de diversos exemplos, né, da musicalidade humana, mas o ponto de partida dele, que acho que é importante a gente ter em mente, né? O ponto de partida dele é um diálogo do Platão, né? Que é a Apologia de Sócrates, né? Que é o diálogo que descreve o momento da morte de Sócrates, né? Então, por que isso é importante para o Zuckerkandl? Porque enquanto Sócrates estava preso, esperando por sua condenação à morte, né, ele teria dialogado com seus amigos, né, da época, com seus, enfim, seguidores, né, e dentre esses diálogos ele vai expressar uma angústia, né, vai expressar uma ansiedade, né, que ele teria tido sonhos recorrentes, né, em que uma voz, esses sonhos são recorrentes durante a vida dele toda, né, em que uma voz dizia para ele que ele deveria trabalhar sobre a música, e coisa que ele nunca fez, nunca ouviu. E nesses últimos momentos de vida dele, né, enquanto ele esperava por sua execução, ele sentiu a necessidade de finalmente trabalhar sobre a música, como se isso fosse um dever, né, que não poderia ser negligenciado, né, antes de partir, né, trabalhar com uma coisa que é tão fundamental, né, para as expressões humanas. Eu recomendo a leitura, né, desse diálogo da Apologia de Sócrates. É importante entender esse cenário, né, mas o Zuckerkandl usa isso como uma base para principiar o seu discurso, né, sobre a nossa musicalidade e sobre o quanto ela é indissociável do ser humano. Então, ele vai utilizar esse nosso fato histórico, né, esse nosso episódio histórico-filosófico, para demonstrar que o Sócrates não poderia, né, isso passou pela cabeça dele, né, nesse momento, que ele não poderia morrer sem se dedicar a uma arte que é fundamental, né, do ser humano. E a partir daí ele desenvolve o seu pensamento, a partir daí o Zuckerkandl desenvolve o seu pensamento, né, a respeito do quanto a expressão musical é importante para toda e qualquer pessoa, né? Enfim, esse fato do Sócrates não ter se entregado à morte antes de fazer música é para ele uma primeira evidência dessa nossa cultura ocidental, né, da nossa cultura ocidentalizada, de que o homem sempre foi musical, né, de que o ser humano sempre foi musical e de que o ser humano sempre sentiu de alguma maneira a necessidade de participar, né, das manifestações musicais de alguma forma. O que nos leva a entender que dentre as diversas narrativas da nossa vida existe também uma narrativa musical e, ao que parece, nós não conseguimos evitar, né, a participação de alguma maneira nessa narrativa musical. Se a gente fizer rapidamente uma reflexão sobre o mundo moderno, né, sobre o mundo em que vivemos hoje, né, sobre esse mundo pós-industrial, será muito fácil perceber que a maioria das pessoas não participa mais, né, ativamente da música, mas a gente pode também perceber, né, a partir de uma observação simples e rápida, né, enfim, olhar as pessoas no dia a dia, né, todo mundo está envolvido na narrativa musical de alguma maneira, ainda que seja como um ouvinte, né, unicamente como um ouvinte passivo de música, né? Então todo mundo tem as suas playlists montadas, né, no seu smartphone, e o fone de ouvido me parece um companheiro frequente das pessoas que usam transportes públicos, etc., né?
das pessoas que saem de carro, ligam logo o rádio e vão ouvir música. Então, me parece que essa é uma narrativa da qual nós não conseguimos abdicar, né? A gente está sempre participando dela de alguma maneira. Tá bem? Então, essa é a nossa proposta de hoje, né? A partir desse pressuposto do Zuckerkandl, né? Usando como base o Sócrates, né? A gente imaginar o quanto a música faz parte da nossa vida, né? E por que a gente tem essa relação com música tão forte no nosso dia a dia, seja como partícipes ativos, né? Seja como executantes mesmo de música, não importa se no ambiente profissional ou amador, né? Se nas tradições culturais ou se na música profissionalizada, não importa, né? Ou a gente participa, se não for ativamente, a gente participa sempre, ainda que seja unicamente de forma passiva, ouvindo música gravada, indo a shows, indo a apresentações, indo às festas, escutar música, né? Indo até a capoeira para escutar a música de lá e evidentemente assistir o jogo da capoeira e etc, né? Então é isso, vamos fazer uma reflexão sobre o quanto a música está, né, com todas as pessoas, todos os dias, de alguma maneira, né, e qual é a importância dessa presença musical na vida de todos nós. É sempre um prazer estar com vocês e até uma próxima. Tchau.